Bem-vindos ao Panorama DBase. Esse é um espaço dedicado para assuntos do mundo empresarial, voltado para estratégia, tecnologia e inovação. Sou o Luciano DeBiase e hoje tenho como convidado Fabrício Carneiro, sócio da DBase, especialista em tributos indiretos. Fabrício, é um prazer tê-lo conosco e esse bate-papo vai nos trazer um assunto muito importante que está tirando o sono de todo o empresariado brasileiro, que é a reforma tributária. Prazer estar com você, especialmente no Panorama DBase. Tenho certeza que mais uma ferramenta de sucesso para o empresariado brasileiro. Fabrício, é impressionante, né, Fabrício, que no nosso mundo, no mundo empresarial, principalmente na área tributária, a gente não morre de tédio, né, Fabrício? Não morre. Tem sempre uma novidade, sempre algo novo acontecendo. A reforma tributária já vem sendo anunciada há muito tempo, né? Mas seria importante você dizer ao empresariado que nos assiste quais são as principais mudanças da reforma, o que ela, de maneira geral, ela traz de novo. Maravilha, Luciano. Como você bem disse, né? Tá todo mundo dormindo e acordando escutando a reforma tributária. A reforma tributária, ela realmente é uma mudança radical na tributação sobre o consumo. Nossa, é muito parecido com o que a gente tem hoje? Claro que não. Está entrando no cenário nacional novos tributos com novos conceitos que muda e mexe completamente com a estrutura sobre a tributação do consumo. Então, tributos antigos como PIS e COFINS, ICMS e ISS serão tributos esquecidos ao longo do tempo e escutaremos, a partir de 26 fortemente, falar de CBS e IBS, contribuições sobre bens e serviços e impostos sobre bens e serviços. E, além disso, também vem um novo tributo chamado imposto seletivo, que é um tributo sobre itens maléficos à saúde ou ao meio ambiente. Mas é interessante destacar, né, que há muita confusão no mercado, que trata-se de uma reforma primeiro sobre imposto sobre consumo. Ainda não há impacto sobre imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, nem sobre a lucratividade. Isso faria a segunda parte da reforma. E atinge todas as empresas, né, Fabrício? Todas as empresas, não tem regime aqui de lucro real, lucro presumido, né? Até o Simples Nacional foi impactado de alguma forma, né? Toda operação sobre o consumo, né, vai ter a incidência da tributação desses novos tributos. Sim, e é importante destacar que algumas das empresas que a gente já teve contato, aqui na DBase, nossos parceiros de longa data, muitas vezes acham que essa reforma ainda está longe, porque os principais impactos estão lá na frente. E como você pode nos explicar como é que está a reforma hoje? Que pé que ela está, que andamento que ela está perante ao Congresso Nacional, ao governo federal, e quando efetivamente ela vai impactar os negócios do contribuinte? A reforma já é uma realidade, né? Então nós já temos a reforma toda pautada em uma emenda constitucional, então ela já está constitucionalmente definida. Temos uma lei complementar, que é a 214 de 2025, onde ela regula as diretrizes da emenda constitucional. Então, de todo fato, ela já é uma realidade. O que o brasileiro está acostumado, toda matéria tributária, isso não vai entrar em vigor, né? Isso vai ser prorrogado 1 milhão de vezes, né? Até isso pegar. Eu não acredito nisso pelo avanço que o governo, quando entenda governo aqui, União, Estados e municípios, eles estão avançando também com essa reforma. E há o interesse fortemente nisso. Não, e mexer em estruturas muito, muito grandes, né? Vai ter um impacto não só na pessoa jurídica, como na própria estrutura governamental. Nós temos aí o comitê gestor, que vai lidar com a questão do IBS, distribuição de recursos. Nós temos mudanças ali no processo decisório governamental sobre os impostos. E temos que pensar, né, Fabrício, que é uma lei complementar, né? É difícil mudar. Exatamente, né? E aí sempre vem a pergunta, quando inicia isso? O cronograma de vigência da reforma tributária ele é constitucional, ele está previsto na Constituição, né? Então, por isso eu acho mais difícil uma prorrogação. Não quer dizer que não vai acontecer, mas eu acho muito difícil. Inicia já em 26, com o período teste, e o período teste está condicionado por lei de que as empresas não efetuarão o pagamento da CBS e do IBS se cumprir uma obrigação acessória. Que obrigação acessória é hoje, né? E por incrível que pareça, em matéria constitucional, vem a nota fiscal como a principal obrigação acessória. Então isso também é uma novidade no âmbito da reforma tributária. E temos que também destacar que a regulamentação está a caminho, e não houve regulamentação da aplicação da lei. Exatamente. Posteriormente, lei complementares, geralmente vem lei ordinária e regulamentos, que são os decretos trazendo ao público as diretrizes, né, o detalhamento da norma de como deve ser cumprida. Né? E na sua visão, Fabrício, dos setores, porque a mudança será geral, nós vamos ter setores que nunca foram atingidos por imposto de consumo ou operações que vão atingir imposto sobre consumo. Qual setor da economia que você vê que terá maior impacto ou de carga tributária ou por execução
da reforma. Perfeito, Luciano. É importante dizer que na reforma ela trouxe alguns conceitos e princípios norteadores. Um deles foi o princípio da não cumulatividade, que eles falam de não cumulatividade plena. Então quer dizer que toda empresa vai poder tomar o crédito CBS e IBS desde que o fornecedor pague, né? Mas esse crédito vai ser permitido. Ocorre que alguns setores ou segmentos, especialmente o setor de serviço, que crédito que eles poderiam aproveitar, né? Que crédito eles poderiam deduzir ali de um pagamento de CBS e IBS? Sendo que o serviço, a maior parte do custo dele é folha de pagamento. Então isso dá, de alguma forma imediata, um cenário de que haverá um aumento de carga tributária no setor de serviço. E aí, consequentemente, um aumento de precificação desses serviços. Né? Possivelmente. Vão ter que ser repassados aí para as empresas ou para o consumidor final, seja B2B ou B2C. Exatamente, exatamente. Isso é um cenário que, infelizmente, não vai ser absorvido. Embora a pessoa jurídica que esteja contratando esse serviço, que teve de fato um acréscimo, ela vai poder tomar o crédito também, desde que a empresa não seja uma empresa do Simples Nacional. Se for do Simples Nacional, essa empresa do Simples tem que fazer a opção em recolher o CBS e IBS apartado. Outro fator importante, Luciano, é considerar que muitas empresas hoje estão em outros estados gozando de benefícios fiscais, né? Então são empresas que também podem ser impactadas independentemente do segmento. Exatamente. E também tem o outro lado, né, dos benefícios fiscais, eles existem para fomentar uma atividade em determinada região desfavorecida. Não é, não, esse é um problema exatamente. Sério, né? E por fim, Fabrício, só para a gente encerrar, qual é a sua dica para as empresas, qual o impacto no planejamento tributário ou nas decisões estratégicas? Muito bom, Luciano. Tem um ditado popular, né, que fala o seguinte: quem acorda cedo bebe água limpa. A gente tem conversado bastante no escritório, você tem acompanhado isso de uma forma muito próxima, que não dá para deixar a reforma tributária, esperar ela acontecer de fato para que as empresas comecem a trabalhar de uma forma estratégica. Porque a reforma ela não é uma reforma tributária de fato, ela é uma reforma de negócios. Então ela vai impactar operações logísticas, ela vai impactar fluxo de caixa, ela vai impactar estratégias e planejamentos tributários que foram realizados ao longo do tempo, que com a entrada da CBS e IBS em vigor, esses planejamentos poderão não mais existir ou não fazer mais sentido. Na verdade, afeta toda a cadeia da pessoa jurídica, desde compras até vendas, todo o processo. Afeta toda a cadeia, desde compras até vendas, vai impactar no cenário, né, de negociações. Uma preocupação que geralmente falam: puxa, eu tenho uma empresa em outro estado com incentivo fiscal, mas meu mercado consumidor está em São Paulo ou na região sudeste. Poxa, será que essa empresa que está localizada em São Paulo não vai ter a entrada de novos concorrentes nesse mercado tão breve? É um olhar que, estrategicamente, ela tem que ser acompanhada passo a passo. É um período longo de transição, começa em 26, vai até 32 para o IBS, mas o que a gente não pode perder de vista é que em 27 já há a exclusão do PIS e COFINS e já começamos a CBS. Então já entra forte em 27 a reforma tributária. 26 período de teste, para adequação tanto do contribuinte como do fisco. E esse cenário é muito importante, que as empresas contem com uma consultoria especializada, como é o caso da DBase, que possa orientá-las nesse processo de uma mudança tão drástica no sistema tributário brasileiro. E, Fabrício, eu agradeço a sua presença aqui conosco, né, um profissional especialista de muita experiência, que veio trazer esclarecimentos para o nosso público sobre os principais impactos da reforma tributária. Fabrício, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Luciano, mais uma vez. Estou sempre à disposição para contribuir. Certamente falaremos mais aprofundado da reforma tributária. Foi um prazer participar do Panorama DBase. Eu que agradeço mais uma vez.